Olá! Bem, hoje nós estamos aqui para falar sobre o uso das redes sociais por crianças e adolescentes. Nós sabemos que esse é um tema que muitas pessoas comentam, e se você é pai, professor ou líder de adolescentes e crianças, esse vídeo é para você. Bem, vamos falar sobre esse perigo oculto nas redes sociais. O perigo está em casa? Mas por que dessa pergunta? Porque hoje em dia, nós sabemos que o acesso à internet, o acesso a um smartphone, por crianças principalmente, é muito fácil e muitas vezes facilitado pelos pais, infelizmente. Não é usual ou não é comum que as crianças tenham o seu próprio smartphone, mas elas usam o celular do pai, da mãe, do avô, da avó, do tio, do irmão mais velho, enfim. Elas acabam tendo acesso aos conteúdos na internet. E muitas vezes isso acontece para acalmar a criança, para passar o tempo, para que o pai ou a mãe possam fazer alguma atividade em casa, e ali ela fica com o celular, e se não há um controle, ela está completamente exposta a alguns perigos. E no caso dos adolescentes, é muito mais comum que eles tenham seu próprio telefone, seu próprio celular, e aí é mais difícil que os pais mantenham esse controle. Como eu ouvi recentemente de uma mãe, o telefone do meu filho é um mundo no qual eu não posso entrar, é um mundo que eu não acesso. E essa fala chama muita atenção e causa preocupações, né? Bem, as mídias sociais, elas são onipresentes, né? Elas estão muito presentes na vida de todo mundo, hoje em dia, não são somente dos jovens. Mas cada vez mais crianças e adolescentes estão sendo impactados por seu conteúdo. E justamente pelo fato de que muitas vezes não há uma regulação e não há um controle, e nem horários, né? Nada, não tem horário, não tem controle, não tem supervisão, não tem regulação, e eles estão ali consumindo de maneira corriqueira, frequente. E quais são esses perigos? Os desafios virais, que colocam em risco a integridade física e até a vida, né? A gente sabe que, infelizmente, alguns adolescentes, algumas crianças já perderam a sua vida por conta desses desafios. Os influenciadores, com suas crenças e valores duvidosos, mas que, dependendo do carisma, dependendo do assunto, eles acabam, sim, ganhando a atenção dos mais jovens. A pornografia, os aliciadores, que são os groomies. Vale ressaltar que essa questão, tanto dos desafios dos influenciadores da pornografia, é um problema que afeta crianças e adolescentes, mas eles não estão restritos a crianças e adolescentes, tá? Muitos adultos que estão nas redes sociais, que consomem redes sociais, também podem sofrer com esses mesmos problemas. Se não houver aí um critério, um senso crítico, e às vezes, no caso da pornografia, até uma ajuda para sair disso. No caso dos groomers, que são os aliciadores, sim, isso está mais relacionado a crianças e adolescentes. Bem, mas o que são os desafios virais? Eles não são feitos apenas por adolescentes, mas eles podem ser os mais influenciados a cumpri-los. E por que que não são feitos apenas por adolescentes? Porque, né, a gente sabe que se você vai lá na rede social, muitos adultos estão fazendo os desafios. Inclusive, eu já vi alguns adultos realizando com crianças e adolescentes, que eu não sei se são filhos, se são primos, se são irmãos se são sobrinhos, irmãos mais novos, mas eu já vi adultos realizando desafios com os mais jovens. Por exemplo, o desafio da canela. Esse era um desafio que eu via muitas vezes crianças e adolescentes misturados com adultos realizando desafio. E a gente sabe que
um desafio que pode causar problemas para a saúde, que podem, inclusive, levar à morte em casos mais graves. Então, não são feitos apenas por adolescentes, mas eles são os mais influenciados a cumpri-los. É uma ação extrema, arriscada ou sem sentido. Por exemplo, pegar uma colher com canela em pó. Isso tem algum sentido? Não. Por que que eu vou comer canela em pó numa grande quantidade? Mas aí é divertido, todo mundo vai rir porque a pessoa não vai conseguir engolir, vai expelir, aí é engraçado. Então, vamos fazer todos em família, ou vamos propor isso para um grupo de adolescentes com quem eu trabalho para que eles façam. Então, a gente precisa entender que também por trás disso, os adolescentes e crianças são influenciados, mas a grande maioria desses desafios, os adultos fazem parte dele, ou propondo, né, ou realizando juntos. Ele se espalha nas redes sociais, então por isso que é viral. Porque um faz, o outro faz, é engraçado, é divertido, é desafiador, eu quero fazer parte, eu não quero estar de fora, a gente já vai falar os motivos que levam uma pessoa a participar deles, mas ele se espalha e com uma grande velocidade nas redes sociais. E são propostas muitas vezes por influenciadores, youtubers ou celebridades. E essas pessoas na grande maioria, a grande maioria delas são adultos. Então, a gente fala do perigo que os adolescentes e crianças estão sofrendo por ações propostas por adultos. A gente sabe que, em teoria, as redes sociais são feitas para adultos, porque tem ali uma cláusula que um menor de idade não pode ter. Mas aí eu volto para o ponto inicial que eu falei. As crianças, algumas até têm rede social, têm conta, os adolescentes têm conta também nas redes sociais, e se não têm, usam o dos pais. Então, a gente precisa compreender como adultos como nós estamos também colocando e propondo conteúdos que os mais jovens estão expostos. Eu sei que, obviamente, não são todos os adultos, mas eu preciso compreender como nós, adultos, somos participantes desses riscos a que os adolescentes e crianças estão expostos. Por que as pessoas realizam os desafios? Uma grande pergunta, né? Mas por quê? Se é um problema, se é um risco, por que que eles participam? Pressão do grupo. E aqui a pressão do grupo, quando a gente fala disso, a gente sempre se referia a quê? Adolescentes. Adolescentes, eles sofrem com a pressão do grupo. Por quê? Porque eles têm uma busca por pertencimento. Só que hoje, com as redes sociais, essa pressão do grupo não é só restrita aos adolescentes, não, tá? O adulto também vê lá conteúdos de outros adultos e começam a se sentir pressionados a realizar, pode não ser um desafio viral, mas outras coisas, olhando para si mesmo e vendo somente as faltas, o que eu não tenho, o que eu deveria ter, o que eu deveria fazer, enfim. E essa busca por pertencimento também. Mas no caso dos adolescentes, isso é muito importante. Eles querem fazer parte. Tem um vídeo aqui no canal que fala sobre como o adolescente, a partir dos 13, 14 anos, ele fica surdo, ele desliga a voz da mãe, porque as outras vozes são mais interessantes, motivadoras, recompensadoras. Ele ainda ouve, mas essas outras vozes são novidade, e ele vai ali, mas é uma questão natural relacionada ao ganho de independência e autonomia. Então, um outro ponto, desejo de popularidade, né? Ah, eu vou fazer e eu vou ganhar mais seguidores. Eu vou fazer e eu vou ganhar mais likes. Eu vou fazer e todo mundo vai me conhecer. Então, isso também está presente na questão do desafio. Como? Então, eu quero fazer parte disso. Está todo mundo fazendo, está todo mundo rindo, está todo mundo achando divertido. Por que que eu não vou fazer? Porque, inclusive, nos desafios onde há um risco para integridade física, né? Como tem um que é você saltar do alto de uma sacada ou do teto numa piscina, e alguns já quebraram partes do corpo, ou sofreram consequências mais graves, mas você vê que eles riem, eles acham divertido, mesmo quando há danos sérios à questão física.
Então, eu quero fazer parte, eu quero rir, eu quero que as pessoas olhem e me vejam, né? E a busca por visibilidade nas redes sociais. Então, hoje em dia, essa questão dos likes, essa questão de ser visto, de ser seguido, de ganhar protagonismo, é muito importante. E os adolescentes, e principalmente os adolescentes, eles são muito influenciados por isso. A gente vê que casos de ansiedade e depressão causados pelas redes sociais têm muito a ver com comparação, né? E com o fato de não ser visto. O que significa não ser visto, não ser notado, né? E eles estão numa construção de identidade onde isso daqui pode causar muitos problemas nesse desenvolvimento de autoimagem. E a curiosidade é o tédio. Ah, não tem nada para fazer. Se junta um grupo de adolescentes, não tem nada para fazer. Ah, olha, tem aquele desafio lá de fazer tal coisa ali, né? Vamos colocar vodka nos nossos olhos, que aí a gente vai ver o que vai acontecer. E eles riem, eles acham engraçado isso. Ah, mas a gente está falando de adolescentes e crianças da igreja, eles não vão fazer isso. Você não tem garantia disso. Por quê? Por isso que nós temos que estar atentos. Eles são adolescentes, eles são crianças, eles precisam de uma orientação bíblica. Obviamente que como adultos que lidam e que trabalham, são pais dos mais jovens, entregar a vida deles ao Senhor, para que o Senhor cuide, para que o Senhor proteja, mas eles não estão livres de sentirem curiosidade por realizar, porque se eles estão todo dia no celular vendo isso, o estímulo é muito grande. E aí lá no final a gente vai falar sobre como prevenir que eles sejam levados por essa curiosidade, por esse desejo de pertencimento. Bem, os tipos de desafios. Tem os inofensivos, né, que é jogos como ficar parado como um manequim, ou jogar água gelada um no outro. Isso daí tá tudo bem, é divertido, é engraçado, realmente engraçado, não vai causar dano nenhum, é somente uma brincadeira. Só que a gente sabe que os desafios atuais, eles não são tão light assim, né? Eles são cada vez mais intrincados e articulados e perigosos. Tem os perigosos, que são os autolesivos ou letais, que incitam suicídio, automutilação, atividades com risco de morte. Aí aqui eu quero destacar a baleia azul. Por quê? Porque quando eu vi do que consistia a baleia azul, eu fiquei realmente, assim, me impactou, porque é uma coisa demoníaca. É demoníaco. Foi criado por um russo que era estudante de psicologia, e ele é muito comportamental. São passos onde ele conduz a pessoa ao suicídio. Então, é algo demoníaco. E muitos desses desafios, se não a grande maioria deles, tem, obviamente, uma questão demoníaca, porque eles levam a um risco físico, a uma falta de cuidado, a se colocar em perigo, a não preservar o seu corpo, a sua integridade mental, física, e isso a gente sabe que é o desejo do inimigo. O inimigo não ama o homem, o inimigo quer causar dano ao homem. Então, esses desafios na internet, eles cumprem esse propósito também, denegrir o homem, colocar o homem em uma posição onde o Senhor não nos quer. O Senhor quer o nosso bem-estar, o Senhor quer a nossa integridade física preservada, porque Ele levou as nossas dores e as nossas enfermidades. Então, Ele não quer que nós nos coloquemos em riscos desnecessários, só por diversão. Fisicamente prejudicial, causa sufocamento, queimaduras, ferimentos graves, desafio do fogo, queima uma parte do corpo e depois tem que apagar, aquele da vodka no olho, que eu falei, arriscado para outros, agredir pessoas ou fazer atividades perigosas em locais públicos. Isso do nocaute uma pessoa passa e você dá um soco nela. E isso pode causar um problema na outra pessoa, né? Pode causar lesões cerebrais, quebrar uma parte do corpo também.
E o que eu quero enfatizar aqui é que todos esses desafios, obviamente, porque eles estão na internet, eles são filmados e são publicados. E tem pessoas que estão vendo, colocando like, comentando quão divertido foi ver uma pessoa ser atacada do nada na rua, ou que alguém coloque fogo em si mesmo e depois tente apagar, e caso não consiga, tenha queimaduras de segundo ou terceiro grau. Eu quero enfatizar o fato de que isso é feito, isso é publicado, isso é curtido e comentado. Então, por isso que se torna viral. Ele é viral porque isso é passado. Mais pessoas fazem, mais pessoas consomem, mais pessoas curtem e a rede vai acontecendo. Transtornos alimentares, eles reforçam padrões corporais tóxicos, desafio do lençol branco. Esse desafio do lençol branco é você se enrolar no lençol branco para mostrar o quão magro você está. E a gente sabe que desde o Facebook, e eu falo do Facebook porque os mais jovens deixaram de frequentar o Facebook depois da entrada dos pais, dos avós, dos tios, enfim, das pessoas adultas, e eles migraram para outras redes sociais em busca de privacidade, né? Mas antes, lá no Facebook, eu acho que até no Orkut, já tinham grupos e páginas entre adolescentes que fomentavam e incentivavam a anorexia e bulimia. Aí, hoje em dia, a gente tem desafios como esse que também colocam ênfase no corpo, na magreza, na estética. E, como eu disse, os adolescentes são muito suscetíveis a isso, porque o corpo é uma questão identitária também. E aí, os adolescentes são levados a essa neurose com o peso, com o corpo, com a imagem, e que causam prejuízos. Uso indevido, ingestão de substâncias tóxicas, né? Aí vem a questão da vodka no olho. Por que que a vodka no olho, ele está aqui? Porque é uma forma de ficar bêbado mais rápido. Então, entra pela córnea e você fica bêbado mais rápido, mas só que pode causar lesão, obviamente, na retina, na córnea, inclusive levando à cegueira. E desafios falsos ou desinformativos. Notícias falsas que promovem desafios inexistentes ou maliciosos com o propósito de enganar ou praticar crimes cibernéticos. Bem, vamos aqui para alguns desses desafios. Alguns eu já comentei, como o da baleia azul, né, o de colocar fogo no próprio corpo, esse de subir em trens e movimentos e surfar fora deles. No Brasil a gente não tem tanto trens, então não são todos os lugares que tem, então não é algo tão comum no Brasil. Vamos para a segunda lista. A vodka no olho, mas aí eu queria colocar ênfase nesses três últimos. O desafio de inalar o desodorante, que é inalar o spray de desodorante aerosol diretamente ou em um ambiente fechado, que provoca falta de ar, parada cardíaca, danos cerebrais ou morte súbita. Inclusive, no Brasil já houve casos de crianças, inclusive, que morreram ao realizar esse desafio, né? Aí vem o desafio da camisinha, que é introduzir uma camisinha por uma narina e puxar pela boca, passando pelas vias nasais, e causa sufocamento, né? Pode causar sufocamento, obstrução das vias aéreas, infecções respiratórias e lesões internas. Esses três últimos são, eu andei vendo que são os que estão mais em voga agora. E o último desafio da cola, inalação de cola de sapateiro. Inalar vapores de cola, geralmente cola de sapateiro, colocada em sacos plásticos ou tecidos, danos cerebrais irreversíveis, dependência química, morte súbita, problemas cardíacos, hepáticos e renais. Eu quero dar ênfase para esse último, porque assim, quando eu vi isso, eu fiquei, meu Deus. Faz muitos anos que eu não moro no Brasil, mas eu lembro que um dos grandes problemas sociais relacionados à infância e à juventude era o fato dos meninos de rua que inalavam cola de sapateiro, né? Obviamente gerava dependência química e era um ciclo que ficava ali. Eles acabavam cometendo furtos para alimentar o próprio vício, mas eles cheiravam a cola de sapateiro porque isso amenizava o frio, a fome,
os problemas, obviamente, de viver na rua, as violências que eles passavam. Mas aí, olha só, uma coisa que era uma causa social importante, que muitas pessoas, ONGs, igrejas, inclusive, faziam trabalhos de alcance a esses menores, hoje em dia virou uma coisa viral de desafio em adolescentes que não estão passando por problemas sabe, de abandono, de vulnerabilidade social, mas é viral, é desafio da internet. E aí eles começam a fazer consumo de cola de sapateiro como algo divertido. Só que aí o que isso leva? A dependência química, né? E todos esses danos que aqui estão listados. Aí eu volto para aquilo que eu falei ainda há pouco. O quão demoníaco isso é? A gente trabalhava, né, como sociedade para evitar uma coisa que era uma questão social e agora está na internet para que os adolescentes que não estão em estado de vulnerabilidade façam simplesmente. Nós não podemos ficar alheios a isso e como se isso não fosse um grande problema. E é um problema social também, porque afeta a nossa juventude de maneira muito perniciosa. E como se proteger? Como proteger os nossos filhos, os nossos adolescentes e crianças e evitar os desafios perigosos? Bem, converse e conscientize. Converse com crianças e adolescentes sobre os riscos e as consequências, abertamente. Olha, mas isso pode levar a isso, isso, isso e isso. Então, se tem um desafio falando que cheirar cola é divertido, isso já entra nas prevenções da drogadição. Você conversa com seus filhos sobre o risco de uma dependência química ao fazer esse desafio. Reforce o valor da vida, da saúde e da segurança. É como eu disse, o Senhor, Ele quer que nós sejamos saudáveis, felizes, que tenhamos vida em abundância nele, e não que nós estejamos colocando o nosso corpo, a nossa saúde, a nossa segurança, a nossa vida em risco. Paulo fala, né, em 1 Coríntios 6:12, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis, na versão do King James. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Então, é importante falar com eles sobre isso. Ensine a pensar criticamente sobre os conteúdos online. Mas isso convém, como diz Paulo, isso é saudável? Isso vai me trazer benefícios? Participar de um desafio onde um colega ou eu mesmo estou em perigo e achar que isso é divertido? Eu estava vendo não era um desafio viral, mas eu estava vendo um documentário que falava de um rapaz que tinha sido provocado pelos colegas a comer uma lagarta. E ele comeu e essa lagarta era venenosa e ele ficou tetraplégico. Então, parece algo inofensivo, mas a gente não sabe o que está por trás disso. Então, precisa ensiná-los a pensar criticamente e não se deixar levar pela pressão do grupo, ou porque eu quero pertencer, e eu, para pertencer, para ser aceito, eu preciso ceder a isso. Esteja atento a comportamentos suspeitos. No caso ali da baleia azul, né? Como eu falei, é uma coisa bem comportamental e vai levando ao suicídio, o comportamento vai mudando. Os pais, os professores, os líderes precisam estar atentos a comportamentos que mudam. Nenhum comportamento é no vácuo. E comportamentos que mudam. Assim, era assim, agora está assim. Eu preciso investigar por que mudou. Eu não posso simplesmente achar que é da fase, coisa de adolescente. Ah, mas não é nada. Não, tenho que ir lá saber o que é, o que está acontecendo. No caso da cola, ou até mesmo um desafio que ele fez e está causando um dano ali neurológico, ou um dano, ele se machucou e ele não quer mostrar que ele se machucou, e ele pode estar com uma costela quebrada, ele pode estar com uma luxação, mas ele não quer mostrar porque ele não quer ser. Ele não quer passar pela disciplina, uma chamada de atenção, enfim. Eu tenho que estar atento, porque tanto a criança como o adolescente, eles podem começar a esconder as coisas com medo de serem
chamados a atenção, e eu tenho que olhar, ir lá e observar, não posso achar que simplesmente é uma coisa da fase ou da idade, e que, sim, está tudo bem, porque não está tão nítido, porque quando começar a estar nítido, pode ser tarde demais. Controles parentais e privacidade. Configure os controles em redes sociais e dispositivos. Como eu disse, o melhor seria que adolescentes e crianças não estivessem nas redes sociais. Esse é o melhor, né? Isso é o melhor cenário. Mas a gente sabe que não é assim. Então, pelo menos use os controles parentais nos dispositivos. Não compartilhe dados pessoais com estranhos. Isso tem que ser uma orientação dada para eles. Não compartilhe. Não, não, se alguém perguntar o seu nome, o seu endereço, se você está sozinho, onde você está, não compartilhe a sua localização, a não ser com os seus pais, porque, como eu falei, existem situações que nos groomers, por exemplo, onde isso é muito perigoso, que eles tenham acesso a informações pessoais. Evite a difusão, isso tem que ser dito para eles. Se você teve acesso a um desafio viral, não encaminhe, não compartilhe vídeos de desafios perigosos, porque você está incentivando a prática deles. Alerte sem precisar transmitir o conteúdo. Se você falar com pais ou com outros líderes, só diz que tem esse desafio, não manda o desafio, porque você está dando like, você está dando visualização para essas pessoas, você está difundindo. Ah, mas é só para alertação, mas só que cresce. Quanto mais cresce, mais entra ali no algoritmo e isso vai ganhando visibilidade na rede social. Então, não compartilhe. E denuncie. Utilize os canais de denúncia ou dirija-se ao Ministério Público mais próximo, porque alguns desses desafios são, como o da baleia azul, ou outros também têm algo por trás que, com a intencionalidade real de causar um dano. Agora, como eu disse, não é uma coisa leve, divertida, porque está na rede social. Não, eu tenho que olhar com um olhar adulto crítico. Se eu quero passar criticidade para os meus filhos, ou liderados, né, quem eu cuido na igreja, eu tenho que ter essa criticidade. Então, eu também preciso olhar para mim mesma e dizer, como adulto, que contribuição eu tenho para isso? Eu acho engraçado, eu acho divertido, eu acho que é uma coisa que não tem nada a ver, ou que isso não vai chegar ao meu filho, ou isso não vai chegar ao adolescente com quem eu trabalho, se ele tem um celular, e se não é feito a devida regulação e controle, sim. Ah, mas eles estão na igreja e eles vão ter o critério sozinhos. Não, eles precisam de orientação. O fato de estarem na igreja, dos pais serem cristãos, não faz com que eles sozinhos estejam protegidos. Nós, como adultos, temos que cumprir com esse papel, entregá-los nas mãos do Senhor, obviamente, mas nós devemos cumprir com esse papel. Então, coloque isso nas mãos do Senhor, peça ao Senhor discernimento, peça que Ele abra os seus olhos para que você veja e esteja atento a qualquer mudança de comportamento. Observe sim, não seja como aquela mãe que disse, o telefone celular do meu filho é um mundo em que eu não posso entrar. Não, você tem que estar lá, presente. Você tem que saber, sim, é um influenciador? O que esse influenciador está falando? O que ele está influenciando meu filho? Como que ele está influenciando meu filho? Eu quero que ele tenha essa influência? Então, eu preciso conversar, quanto mais velho for o adolescente, eu devo conversar abertamente com ele sobre isso. E incentivar e, principalmente, dar bons exemplos, trazer o Senhor Jesus para a família e para a vida deles. Eu espero que esse vídeo ajude você e os outros assuntos relacionados aos perigos nas redes sociais nos próximos vídeos.